Hey guys, how are you? I hope you are great. Espero que vocês estejam ótimos. Vamos para mais uma aula de inglês? Let's go! Today we're gonna study third conditional. Hoje a gente vai estudar o terceiro condicional. Vamos lá, o third conditional. Primeiro, a estrutura. Nós temos, logicamente, uma oração condicional, que é chamada if clause, que é a oração que vai ganhar a partícula se, if. E nós temos a main clause, que é a oração principal, certo? Então, questão de estrutura. Na oração condicional, nós temos um verbo no past perfect, ok? Mais o complemento. E na oração condicional, nós vamos ter um perfect conditional, que é um tempo perfeito condicional, que você vai utilizar would ou wouldn't, se for na negativa, né? Mais o have, mais um verbo no passado particípio ou particípio passado, ok? Então, essa é a estrutura. E o uso? A gente usa isso daí, o terceiro condicional, para indicar situações imaginárias no passado. Se tivesse acontecido tal coisa, eu teria feito isso, certo? São situações imaginárias no passado, ou seja, situações que não são mais possíveis. Suposições em relação ao que poderia acontecer. Então, vamos para os examples. If I had got a gold medal, I would have been happy. Quer dizer, se eu tivesse obtido, né, se eu tivesse ganhado a medalha de ouro, eu teria ficado feliz. Isso aí é uma situação imaginária em relação ao passado, não aconteceu. If I had met Susan last week, I would have given her the book. Quer dizer, e se eu tivesse encontrado com Susan semana passada, eu teria dado a ela o livro. Mas não aconteceu, foi uma situação imaginária. If the weather had been good, we would have gone water skiing. Quer dizer, se o tempo tivesse estado bom, nós poderíamos ter ido fazer o esqui aquático. Mas isso não aconteceu. If you had got or had gotten up earlier, you would have caught the earlier train. Quer dizer, se você tivesse acordado, levantado mais cedo, você teria pego o trem mais cedo. Outra situação imaginária em relação ao passado, ok? Então, vamos lá. Como would, nesse caso, entra como um auxiliar do tempo conditional, nós também podemos usar, ao invés dele, os modais might and could, ok? Podem ser substituídos. Então, vamos ver aí um exemplo. If Peter asked Karen to marry him, she might say yes. Se Peter tivesse pedido Karen em casamento, ela poderia ter dito sim. Ok? If I had known you were coming, I might have baked a cake. Se eu soubesse que você estava vindo, eu podia ter feito um bolo. Outra situação imaginária. Então, você pode usar o might, o could ou o would para a sua oração principal no tempo perfect conditional, tá? Você pode utilizar um desses três aí, no problem. Então, vamos lá, vamos ver a estrutura bem direitinho. Primeiro, eu tenho à sua esquerda, eu tenho uma if clause, que é uma oração condicional, aquela que tem o if. Então, você vai ter o if, mais o sujeito, mais o past perfect, né? O had, o complemento, tá? If she had stayed at home, se ela tivesse ficado em casa, né? É uma situação imaginária. Vamos agora à direita ver a estrutura da oração
principal. Então, nothing of this, nada disso, would have happened. Quer dizer, teria, would have, teria acontecido. O passado perfeito do verbo happen. Vamos ver embaixo uma forma negativa. If you hadn't lied, se você não tivesse mentido, olha aí, essa é a if clause, é a minha oração condicional, tá? No past perfect. E a próxima oração vai ser a oração principal, né? Aquela que depende daquela condição para ter aquele resultado que também vai ser imaginário. Então, o resultado imaginário de se você não tivesse mentido, nós não teríamos terminado na prisão, né? Então, é o resultado hipotético para a situação hipotética da mentira. Então, isso aí é mais para que vocês observem a estrutura, ok? Let's practice now. If she, it, she, sorry. Então, se ela, arrependida, sentida. Então, vamos lá. Como a gente está trabalhando o third conditional, como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a situação if clause. If clause, a gente sabe que vai ser no past perfect. Então, past perfect aí, eu só tenho uma opção, certo? Que vai combinar com a minha oração principal, que vai ser o perfect conditional, mais complemento. Então, vamos ver lá. Olha aí. Se ela tivesse perdido isso, ela teria ficado arrependida, né? Ela teria se arrependido. Então, qual é a condição? Se ela tivesse perdido a condição imaginária, né? Ela sentiria muito. Ela teria sentido muito. Esse seria o resultado imaginário. Então, olha aí a estrutura gramatical que a gente viu anteriormente. Next. If that guy me the correct directions, then my wife. Novamente, vamos procurar a estrutura correta do third conditional. Eu não posso utilizar o a, que é gave, passado com condicional. Isso daí é o segundo condicional, assunto de outro vídeo. Eu tenho também a letra B, vamos ver aqui a letra B. If that guy had given me the correct directions, quer dizer, se aquele cara tivesse me dado a direção correta, né, as direções corretas, a informação correta, né, sobre endereço, sobre sentido, alguma coisa desse tipo, então eu não teria conhecido minha esposa. I wouldn't have met my wife. Então, ó, essa daí, letra B, não pode ser a letra C, porque eu tô utilizando uma estrutura diferente daquela que a gente aprendeu, né? Então, sempre bom aqui no canal você vai ter vídeos sobre o 0, primeiro, segundo e agora terceiro condicionais, para que você saiba, cada um tem uma estrutura e cada um tem um uso, um sentido. Ok? That's it. See you next class. Bye bye.